Vem pra cá, tá começando mais um Vida e Saúde na sua tela. Hoje é segunda e segunda da mudança por aqui. Você tá vendo ela que tem aqui acompanhado as suas segundas, ela revezando com o Dr. Luiz Fernando, doutora Daniela Cano. Bem-vinda. Tudo bom, Teru? Você tá bem? Boa tarde, ótima. E você? Eu tô bem também, feliz e animada. Doutora Daniela Cano vem com um assunto aqui que pode abalar as suas estruturas. Vem pra cá, porque existe muita confusão sobre proteínas, especialmente proteínas vegetais, de origem vegetal. E a doutora Daniela vai nos ajudar hoje com os benefícios desses alimentos que são ricos em proteínas. Fica coladinho aqui, fica ligadinho aqui, porque ela é médica nutróloga e ela tem experiência ajudando pessoas a melhorar a sua saúde ou simplesmente entendendo, né, o papel dos alimentos como dos nutrientes, né, como proteínas, que você vai falar hoje aqui, né, doutora? Sim, esse é um assunto bem importante e bem polêmico também, viu, Teru? É para você, é segunda da mudança, você precisa compreender mais este assunto aqui. Então vamos fazer o seguinte, eu vou contando aqui o que mais vai acontecer nesse programa, enquanto isso você pega o celular e já manda mensagem aí para os teus queridos, pessoas que você sabe que se preocupam com a saúde e que precisam de uma orientação segura. É aqui nesse programa que você vai encontrar. Manda um WhatsApp aí convidando esse teu querido para assistir o Vida e Saúde. Sabe por quê? Vai acontecer mais um treino para você acertar o passo aqui com Tânia Santos. Vai acontecer também, olha, a gente vai te dar mais uma oportunidade aqui de fazer a sua inscrição para Novo Tempo Run, segunda edição, tá para acontecer. Ainda hoje você acompanha também uma receita maravilhosa, um arroz birubiru, receita proteica do jeito vegetal aqui nesse programa. Tá dando água na boca, hein, doutora? Nossa, tá. Eu tô com vontade de comer. Cheirinho tá bom demais. Olha só, nossa reflexão de hoje foi extraída aqui do livro Caminho a Cristo. Esse livro eu amo. Eu também. É um livro do meu coração. Essa é uma nova edição, essa capa tá linda, né? Ó, pastor Alejandro Bulhon, ele que faz devocionais, aí você tem acompanhado, talvez no seu WhatsApp, todos os dias, ele faz o prefácio dessa edição aqui. E é aquele livrinho curtinho, de fácil leitura, mas que muda o nosso coração. Não é o livro, é o que contém nele. Olha só o que diz aqui na página 78, eu nem sei o capítulo que é, só peguei a página aqui, capítulo 8. Diz assim, olha, assim como a flor volta-se para o sol, para que os seus brilhantes raios possam ajudá-la a aperfeiçoar a sua beleza e simetria, assim devemos nos voltar para o sol da justiça, para que a luz do céu brilhe sobre nós e nosso caráter seja desenvolvido à semelhança de Cristo. Segunda da mudança é sobre isso, né, doutora? Com certeza. Se a gente não tiver um foco, não é? O foco na luz de Deus, a gente acaba se perdendo, né, Teru? Não adianta você saber, não adianta você olhar aí para quem, ficar aí nos perfis, nas redes sociais, ficar aí curtindo foto de gente que faz o que é certo. Você precisa se desenvolver e é desejo de Deus que você esteja acompanhando esse conteúdo aqui para que você possa, dessa maneira, se cuidar, se amar, se olhar de um jeito como só Cristo pode olhar para a gente. Então, o convite está feito para você acompanhar o programa a partir de agora e convidar aquelas pessoas que são importantes na sua vida para também acompanharem esse conteúdo. Ó, a gente vai ali e volta em 30 segundos, tá? Com proteína e os benefícios da proteína vegetal na sua vida. Até já! Muito bem, estamos de volta, a doutora Daniela Cano está conosco, ela que vem da Sou Saúde, SOW, Saúde no Instagram, corre lá, no YouTube também tem muito conteúdo bacana, está aqui especificamente para te ajudar a compreender tudo sobre proteínas. Doutora Daniela Cano além de outras especialidades, ela é nutróloga e tem nos ajudado aqui toda segunda-feira a compreender
Que mudanças são difíceis, mas são importantes. São importantes, necessárias e possíveis. Isso que é o mais importante. É por isso que a gente está aqui, né, Teru? Para ajudar você que está nessa jornada. Eu quero começar sabendo de você. Qual é o tipo de proteína que você costuma mirar? Eu vou falar assim porque hoje em dia esse tema, doutora, está muito controverso. Você tem que comer X gramas de proteína? Não, não precisa de tudo isso. Tem uma confusão aí no mercado, nas redes sociais, não sei onde você se informa sobre isso. Você costuma consumir algum tipo de proteína específica? Pode ser uma proteína isolada, pode ser uma proteína na alimentação. Eu só quero saber. Conta aqui pra gente, a gente vai comentar o seu caso aqui. Se você quiser anonimato, é só escrever ali, olha, não coloque meu nome. Manda aqui para o QR Code ou então digita o nosso contato, que é 12 982 66 0004. Proteínas, doutora Daniela, conta pra gente o que são, por que elas são tão essenciais assim na nossa alimentação, na nossa vida? Então, as proteínas, elas são moléculas, na verdade, super essenciais, assim como os carboidratos e os lipídios, que a gente chama de macronutrientes. Macronutrientes são nutrientes que a gente precisa em maior quantidade no nosso corpo. E micronutrientes são as vitaminas e os minerais que a gente precisa em pequena quantidade. Então, junto com o carboidrato e os lipídios, você precisa de proteína para várias funções no corpo, inclusive para te manter em pé, né? Para a manutenção da estrutura muscular, da estrutura óssea, para a formação dos anticorpos, para muitas coisas no corpo. Então, por isso que é importante a gente entender. E aqui no programa a gente vai ver também se é melhor a proteína vegetal ou animal. Existe a possibilidade de deficiência de proteína na dieta, porque esse talvez seja o maior medo das mães quando os filhos decidem virar vegetarianos, né? Ai, meu filho não come mais carne, o que eu vou fazer? Vai ficar fraco? Vai mal na escola? Existe deficiência de proteína? Tem prejuízo para a saúde? Tem, mas assim, essa deficiência que a gente deve se preocupar, geralmente acontece em pessoas que têm uma desnutrição. Uma desnutrição, às vezes por falta de acesso, pessoas que estão com muita carência, às vezes financeira e não conseguem comprar. E tem essa crença que a proteína vem do leite, vem do ovo, vem da carne. Mas hoje o que a gente vai mostrar é que as proteínas vegetais também são fundamentais, né? E são suficientes para as pessoas aí que estão nos ouvindo. Muito bom. Vem para cá, doutora, porque a gente tem uma brincadeira aqui, olha. Nossa produtora trouxe esse joguinho aqui, porque você falou que a proteína é uma molécula. Isso. Então, a gente precisa, essa molécula ela vai ser formada de vários aminoácidos. O que são os aminoácidos? Nós temos 20 tipos de aminoácidos no nosso corpo, né? A gente tem 4 cores aqui, mas imagina que tem 20. E 9 desses aminoácidos que, se juntando, vão formar uma proteína, igual a gente está vendo aqui. Cada proteína tem uma estrutura diferente, né? Mas quando a gente vai juntando esses aminoácidos, a gente forma uma molécula de proteína, que vai ter diferentes formatos, né, dependendo de como eles vão se arranjar. Então, 9 desses aminoácidos só vêm, a gente chama de essenciais, que só vêm através da dieta. Então, quer dizer, de 29 nós precisamos ingerir para a gente poder formar a estrutura corporal. A gente produz proteína no nosso corpo? Sim, é porque essas proteínas aqui, elas, na verdade, quando a gente digere uma proteína inteira, então imagina que ela vai entrar no corpo assim, você está comendo, seja da carne, do feijão. Comeu um tofu. Comeu, E aí você está ingerindo, aí você vai mastigar, já começa a digestão, o que é? A quebra do alimento. Aí vai descer no esôfago, vai para o estômago, no estômago tem mais quebra da proteína ainda, que tem enzimas que atuam lá no seu estômago, que chamam proteases. Protease é porque vai quebrar a proteína. E esses aminoácidos vão ficar todos separadinhos assim, para poder serem absorvidos, vai quebrar. Isso é a digestão, é a quebra do alimento para poder ser absorvido a nível intestinal. Então vai quebrando e depois lá na corrente sanguínea, então vai quebrar, lá no intestino vai ser absorvido, esses aminoácidos todos quebradinhos assim. E aí depois eles vão para a corrente sanguínea. E dependendo com o que eles vão se juntar, esse aminoácido pode se juntar com esse ou pode se juntar com esse. Né? Vai ter uma função diferente. Vai ter funções diferentes. Vamos trazer algumas funções aqui que talvez você nem sonha que estão acontecendo nesse momento no seu corpo, mas isso só pode acontecer graças às proteínas. Olha essa primeira questão aí, constrói e sustenta o nosso corpo, doutora.
Inclusive, naquela pirâmide antiga, né? A gente sabia que as proteínas estavam ali nos construtores. Exatamente, a gente chama de construtor porque eles vão ajudar, esses aminoácidos são bloquinhos que vão auxiliar na construção muscular, no nosso crescimento, né? Por isso que as mães ficam muito preocupadas, será que meu filho vai crescer? Porque se tiver com falta de proteína, o crescimento vai ficar desacelerado, né? Fique impactado. Vamos trazer outra questão que está envolvida aí nessa aproveitamento da proteína. Trabalha para manter o funcionamento do nosso corpo. Sim, porque como eu falei, né, os hormônios, por exemplo, são feitos de proteínas, né, a estrutura dos anticorpos, a imunidade são feitas de proteínas. Então o corpo não tem como funcionar direito se não tiver os aminoácidos para auxiliar, inclusive, a parte hormonal. As próprias enzimas aqui que a gente... As enzimas são proteínas, então tem muita proteína circulando no nosso corpo. E vai depender, não é muito interessante, que vai depender de como um aminoácido se encaixa no outro e vai atuar de maneiras diferentes, funções totalmente diferentes. E voltando um pouquinho lá, vai depender do que eu tenho disponível aqui, do que eu tiver ingerido disponível. Também. Vamos ver o que mais as proteínas podem fazer no nosso corpo. Olha, ela pode acionar as funções básicas e complexas, como, por exemplo, a produção de hormônios. Fala aí, doutor, algum hormônio que a gente produz que a gente nem faz ideia que exista? Não, todos os hormônios que nós temos no corpo, seja a tireoide, seja os hormônios ovarianos, alguns vão precisar de um pouquinho de gordura, né? Que usa o colesterol, os hormônios sexuais, por exemplo. Mas os hormônios, em geral, eles vão precisar de alguns aminoácidos para eles poderem atuar, inclusive de maneira ativa, né? Inclusive as enzimas, elas ativam, né? Por exemplo, a vitamina D. A gente acaba batendo sol na pele, aquele UVB vai transformar uma pré-vitamina D que vai circular no corpo e vai ser ativada através de uma enzima, né? A nível renal, a nível de rins, que vai fazer aquela vitamina D ficar ativa. Então, essas reações enzimáticas todas, não é? Da parte hormonal e da ativação vai depender dessas proteínas. Antes de seguir aqui, vou trazer para cá que a doutora Daniela está aqui, ó. Vou trazer mais para frente. Se eu consumo muita proteína, doutora, essas funções vão ficar impactadas? Na verdade, o que acontece? As moléculas de proteína, elas têm bastante nitrogênio, não é? E quando a gente tem uma sobrecarga de nitrogênio no corpo, a gente começa a eliminar em forma de ureia. Então, tanto é que a ureia e a creatinina são marcadores da função dos seus rins, né, da função renal. Então, se você está com uma sobrecarga de proteína, vai sobrecarregar quem? Fígado, os rins, os rins, né? Os rins, e aí pode aumentar essa quantidade de ureia, porque o rim vai fazer esse balanço nitrogenado que a gente chama. Então, se você está com excesso de nitrogênio, pode acontecer essa alteração, essa sobrecarga no balanço nitrogenado, e aí os rins vão ficar sobrecarregados e podem entrar numa disfunção renal, então, na insuficiência, né? Vamos acompanhar mais funções aí dessa proteína, ou desses aminoácidos aí, olha. Você nem sabe, mas pode te ajudar a combater invasores, protegendo o corpo com anticorpos, doutora. Exatamente, porque os anticorpos também são formados, vão depender, né, para funcionamento desses aminoácidos aí da proteína que a gente ingere. Se está com falta de proteína, nossa imunidade também fica abalada. Olha essa, gente, olha essa vantagem aí, que interessante. O transporte da carga que o corpo precisa, por exemplo, substâncias. Você está falando de vitaminas, você está falando de absorção de nutrientes, por exemplo, doutora? Por exemplo, Teru, quando a gente vai fazer o exame do colesterol, o pessoal fala assim, meu HDL está alto, né? Meu colesterol LDL está alto. Mas esse LDL, HDL é um transportador, né? É uma lipoproteína que a gente fala. Então, eles estão transportando, e esses transportadores que vai carregar o colesterol, o LDL não é o colesterol, é o transportador do colesterol, né, que leva do fígado até a superfície. O HDL é que tira da superfície lá da artéria e leva para o fígado. Então, eles são transportadores, e esses transportadores são formados de lipoproteínas, né, as proteínas também, que vão funcionar como se fossem carrinhos que estão levando o colesterol para cima e para baixo. Gente, olha essa outra função aqui, fiscal, ó. Vão verificar se tudo está funcionando bem, doutora, porque a gente tem um monte de processos metabólicos que nós, leigos, nem fazemos ideia, mas o corpo está trabalhando internamente aqui o tempo inteiro, enquanto a gente dorme, enquanto acorda. Exatamente, é impressionante que essa função metabólica, não é? Ela é composta também, assim como a gente quando ingere carboidrato,
né? Tem o metabolismo do carboidrato, o metabolismo do lipídio, que é da gordura. Tem o metabolismo da proteína também. Se a gente não tem proteína suficiente trabalhando lá de uma maneira equilibrada no corpo, a gente tem uma alteração dessas funções também metabólicas dentro do corpo. Olha essa outra, gente. Outra vantagem, outro benefício. Ele trabalha com abastecimento inteligente, conforme a necessidade da energia. Exatamente, porque a gente sabe que uma das principais, né, fontes de energia no corpo é a glicose, é o carboidrato. Depois o corpo vai começar a usar a gordura e por último a proteína. Por isso que a gente vê às vezes naqueles países muito pobrezinhos ou pessoas que estão muito desnutridas, elas começam a perder muita massa magra. Porque ela não está comendo direito carboidrato, não tem gordura suficiente, aí o próprio corpo vai usando a proteína muscular, né? Então ela é uma reserva energética também, mas que o corpo vai usar em últimos casos. Então quando a pessoa está bem desnutrida, ela começa a perder essa massa magra, né? Porque o corpo, a proteína na verdade serviria também como uma fonte de energia, é a última fonte, mas é uma fonte de energia também. Seria um recurso emergencial. Exatamente. E quando está faltando, tem uma doença que a gente chama de kwashiorkor, né, que são aquelas crianças que você vê que está com o cabelinho bem fraquinho, caindo, muito magrinho, né, com os ossinhos aparecendo, que a gente sempre vê nessas campanhas, né, de combate à fome, essas coisas. Então, é falta de proteína, né, na dieta. Vamos dar mais uma olhada aí em uma função das proteínas. Ela potencializa e acelera aumentando a sua eficiência, que é uma ação catalisadora de reações químicas. Eu nunca fui bem em química na escola, doutora. O que isso quer dizer? Ela faz um trabalho de reciclagem? Porque o nosso corpo está o tempo inteiro tendo reação química. O que a gente comeu, o que a gente bebeu, a produção hormonal. Nós somos uma bioquímica lá funcionando. Até a luz, a escuridão, né? A luz, como está enxergando, como está metabolizando. E se a gente tem falta de proteína, a gente não tem essas sinalizações feitas de uma maneira correta. Então, a gente precisa, né, das reações que a gente já falou, das enzimas, dos anticorpos funcionando, essas sinalizações, né, os transportadores, né, o anticorpo, como é que um vírus, né, por exemplo, as pessoas estão pegando dengue hoje em dia, né, ou viroses. Eu estou com a família aí em Santa Catarina que vários tios pegaram gastroenterite, entrou um vírus. E aí o corpo tem que produzir aqueles soldadinhos. Como é que faz essa sinalização? Né? Através de receptores, né, que o vírus, né, vai ter um formato, e aí as células de defesa vão identificar que aquilo é um vírus, que é um corpo estranho, através de receptores que muitas vezes precisa de proteína. Olha aí. E tem mais uma função que eu queria que você prestasse atenção aqui do aminoácido no seu corpo, que ele pode ser um ingrediente, ele faz parte daquele ingrediente secreto dos líquidos importantes que lubrificam o corpo. Lágrimas? Muco, né? Os catarrinhos que a gente tem no corpo, tudo isso vai um pouquinho de proteína também, Teru. Uau! Eliminando, né? Então, imagina a quantidade de coisas, não é, que a gente precisa para a produção. A demanda é alta. A demanda é alta, não é fácil não. Então, olha, realmente as mães estão preocupadas aí porque realmente elas entendem a importância, tá? Agora, chegou uma interação que eu quero trazer aqui. Vamos ver quem está na tela do Vida e Saúde. Hoje é a Rosita. Ela disse o seguinte, olha, em quais alimentos vegetais eu encontro as proteínas? Rosita está antenada aqui. Essa é a pergunta que todo mundo que está pensando em mudar a alimentação se faz. Será que vai ser suficiente? A gente não vai só mostrar agora para você, Rosita, mas a gente vai, doutora Daniela vai falar sobre a suficiência desses alimentos, doutora. A gente tem uma mesa aqui. Vamos ver então? Vamos ver? Vamos. Então, no reino vegetal, né? Ela está perguntando, nós temos vários alimentos que são fontes de proteína. Porque, na verdade, a gente tem um pouquinho de proteína em várias coisas, mas quando a gente fala fonte de proteína, é que tem uma quantidade um pouquinho maior, né? Que a gente pode considerar um alimento proteico. Então, a gente tem nas leguminosas aqui em primeiro lugar, né? No reino vegetal. Então, a gente pensa na soja, pensa no feijão, aqui ó, na lentilha, né? No grão de bico, ó, feijões aqui em geral. Nós temos as sementes também, né, Teru? A gente tem uma semente de girassol, aqui, ó, semente de gergelim. Olha essa de abóbora. A de abóbora é riquíssima em proteína, né? E a gente tem também nas castanhas, né? E a gente tem aqui como representante das castanhas o amendoim. Pode ser a castanha do Pará, pode ser a castanha de caju. Aqui tem uma pasta de, não sei se é de gergelim ou de amendoim aqui também. De amendoim, olha.
E a gente tem também nos cereais, né? No arroz integral, na quinoa. Então a gente tem menos proteína, mas eles são alimentos também fonte de proteína. Então a gente pode considerar os cereais também ricos. E aí surge aquele medinho, né? Será que essas proteínas seriam suficientes para atender essa demanda tão grande que você descreveu aqui, doutora? Então a gente tem que pensar, Teru, que proteína é proteína. Né? Então hoje em dia nem fala assim, que o da carne tem alto valor biológico, que antigamente falava. Porque as leguminosas vegetais também têm os aminoácidos que a gente precisa, os essenciais, que são esses 9. De 20, então 9, vocês têm que lembrar que vem da dieta. Tá? Os alimentos todos aqui vegetais, eles vão ter as proteínas, os aminoácidos 9 que a gente precisa. Mas, por exemplo, o arroz, né, ele tem mais metionina e cisteína, que fazem parte daqueles 9 que a gente precisa. O feijão não tem muito, ele tem mais lisina, e o arroz não tem muita lisina. Então, esses nomes são tipos de proteínas, são não são proteínas, são os aminoácidos que a gente precisa. Que vão formar a proteína. Porque imagina que a gente precisa, o colar de pérolas é o que a gente come, mas a gente vai precisar das pérolas separadinhas para elas se juntarem depois, porque vai ser digerido a nível do estômago. A gente gera proteína já na boca, através dos dentes, aí vai quebrando, vai para o estômago, no estômago vai virar tudo essas pecinhas soltas. Então, não adianta eu só porque tem muita proteína na soja, por exemplo, eu comer soja, apenas soja todos os dias. Eu preciso dessa combinação. Exatamente, mas a soja, ela já tem os 9 aminoácidos, entende? Escolhi um errado para dar esse exemplo, então. Não, mas assim, os feijões também, é que tem menos, por exemplo, metionina, os feijões têm menos metionina e cisteína. Que encontra mais no arroz. Que encontra mais no arroz, então por isso que essa combinação de arroz e feijão, que aliás, os brasileiros estão comendo cada vez menos arroz e feijão, e essa combinação é riquíssima, não só como fonte proteica, mas de fibras, de vitaminas e minerais. Então, essa é uma das combinações mais ricas nutricionalmente que a gente tem. Então, você que está em casa, não deixe de comer arroz e feijão. Uau! E dá para comer, você não precisa comer o arroz lá, só os grãozinhos com feijão em cima. Você pode comer um arroz em formato de hambúrguer, por exemplo. Pode comer o feijão também no formato de almôndegas, de salada, mas tem que comer arroz e feijão. Exatamente. E aí, Teru, as pessoas falam assim, mas a carne, por exemplo. Todo mundo fala, mas só vou ter na carne. Você vai lá comer um ovo, né? Em 100 gramas de ovo vai ter quase 70 gramas de proteína. O ovo é uma proteína pura praticamente. Na carne vai ter lá 45, 40 gramas. No feijão, em 100 gramas com a mesma quantidade, vai ter 7, 8 gramas. Então você vai ter que comer mais quantidade de feijão, por exemplo. Mas não é que você vai ficar com falta dos aminoácidos que você precisa. Você, com a proteína vegetal, vai conseguir todos os aminoácidos de uma maneira tranquila. Olha só, a gente vai aprofundar mais nesse assunto, inclusive fazendo uma comparação aqui, trazendo um quadro para você comparar as proteínas de origem animal e vegetal, tá? Porque isso precisa estar claro na sua mente, mas isso vai ser depois do intervalo. Ainda hoje você acompanha aqui, gente, Acerte o Passo com Tânia Santos e teremos uma receita maravilhosa, vegetariana, arroz birubiru, para você aqui no Vida e Saúde. Depois do intervalo a gente volta, não sai daí não.